Boa noite para você que está em casa também. Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder fazer parte desse movimento que tem acontecido na vida da igreja. Um movimento inesperado, um movimento não pensado por nenhum de nós, mas um movimento que não tem impedido o movimento do reino, não tem impedido a glória do Senhor de se manifestar nas nossas casas, nas nossas vidas e na nossa igreja. Amém? Bom, eu vou fazer vocês se mexerem aqui, porque a gente é igreja viva. E a gente está aqui, então vamos cultuar. Assim como você que está em casa também, eu espero que a palavra acrescente ao seu coração. Como já é de costume da minha parte, eu gosto de esclarecer que a reflexão que eu vou trazer hoje aqui nessa noite, ela não esgota o texto bíblico, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa intenção, mas a intenção diante daquilo que a gente se prepara, estuda, é trazer alguma coisa que lhe alimente a fé, que lhe ensine através da própria palavra de Deus, que ela sim é o melhor instrumento para aprendermos a respeito de quem Deus é. Ela é a ferramenta dada por Ele mesmo para que nós possamos aprender quem Ele é e assim glorificar o nome dEle. Então hoje eu queria trazer algumas reflexões através da carta de Filemon. Então eu vou pedir para você abrir lá no Novo Testamento a carta de Paulo a Filemon. Está lá depois de Tito e antes de Hebreus. São 25 versículos, nós vamos ler os 25 e depois eu vou fazer algumas aplicações, expondo o texto bíblico e tentando trazer alguma coisa para os nossos dias, para a maneira como a gente tem vivido e como essa palavra, lá do ano 58 ao ano 62 da nossa era, depois de Cristo, como ela é viva, eficaz e como ela pode trabalhar nas nossas vidas, nas nossas situações cotidianas, naquilo que nós temos vivido hoje. Amém? Estamos lá em Filemon? Ok. Leamos. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que ele me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara para mim um aposento, porque graças às suas orações eu espero poder ser restituído a vocês.
Epafrás, meu companheiro de prisão, por causa de Jesus Cristo, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Pai, nós te louvamos, Deus, por esse tempo, nós te louvamos pela tua palavra inspiradora, pela tua palavra inspirada aos teus servos do passado e pela tua palavra que hoje ilumina os nossos corações para que possamos compartilhar com a tua igreja. Em nome de Jesus, quebra em mim todo o empecilho e que eu possa entregar a tua palavra, Pai. Simplesmente a tua palavra. Ajuda-me com as minhas aplicações e se elas não vierem de ti, Pai, tira-as desse programa. Que o teu Espírito Santo seja o condutor dessa palavra. Nós te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de dar o título dessa palavra, um título talvez um pouco provocativo, mas é uma frase que Paulo usa, agora acabei de ler no verso 18, se colocando no lugar de Onésimo, esse escravo que a gente já vai falar um pouco mais dele, quando Paulo diz, põe na minha conta. Se ele deve alguma coisa para você, põe na minha conta. Então o título dessa mensagem é Põe na minha conta. Nós lemos agora a carta de Filemon. A carta de Paulo a Filemon, ela foi escrita entre os anos de 58 e 62, para a gente não correr em nenhum erro, mas a maioria dos comentaristas coloca a carta com esse período de escrita, então entre o ano 58 e 62, e não há nenhuma discussão até entre os comentaristas mais céticos de que o autor dessa carta foi o próprio apóstolo Paulo. É uma carta curta, é uma carta que a gente encontra um Paulo diferente, é uma carta que traz para a gente de maneira bem prática alguns princípios e alguns conceitos que norteiam aqueles que pretendem viver a vida cristã. Jerônimo, um dos pais da igreja lá no 3º século, comentando a respeito da carta de Paulo a Filemon, ele chama essa carta de um elemento decorativo do evangelho. Filemon é um enfeite, Filemon é uma coisa bonita, é uma coisa que a gente pendura e olha com apreço pela obra, pela coisa bonita, pela mensagem que essa carta pode trazer para a gente. Lutero, alguns séculos depois, falando também da carta de Paulo a Filemon, chama essa carta de um exemplo encantador e magistral do amor cristão. Já nos nossos dias, Hernandes Dias Lopes diz a respeito da carta de Filemon, essa carta curta, ele faz uma brincadeira e chama essa carta de um bilhete regado de profunda emoção. Essa carta é a carta mais breve de Paulo, são apenas 335 palavras no grego. Ela tem pouca teologia e ela tem muita vida prática, mas mesmo assim ela traz um conceito muito importante que a gente vai ver um pouco mais para o final. A doutrina cristã na vida diária e a relação do cristianismo com os problemas sociais são os temas fortes dessa pequena carta que a gente vai ler. E ela é uma carta pessoal. Não tem nada nessa carta que serviria para uma leitura pública na igreja. Essa carta é um recado, é um pedido de Paulo para o irmão Filemon. Então essa carta para nós, ela é como um vídeo dos nossos dias vazado. Ela é como um áudio vazado, porque ele é pessoal, ele é para uma pessoa, mas fica exposto nessa carta o caráter de Paulo. Para onde Paulo olhava, com o que Paulo ficava feliz e quais eram as intenções da vida de Paulo a respeito de servir a igreja e as pessoas que com ele estavam. O enredo dessa carta nada mais é do que uma intercessão de Paulo por um escravo, o escravo Onésimo. A escravidão, para que você entenda, ela fazia parte do mundo antigo. No Império Romano, no 1º século, havia mais ou menos cerca de 60 milhões de escravos. A escravidão era parte integral. Um filho, ele tinha tanta certeza de quem era a sua mãe, quanto de quem eram os escravos. Não havia uma distinção no sentido de questionamentos a respeito da escravidão. Era algo estabelecido e não havia naquele momento nenhum rumor a respeito de terminar esse regime escravista. A escravidão, ela praticamente estava em todos os níveis de serviços prestados. Praticamente todos os
os serviços prestados que por eles eram pagos alguma quantia, desde um serviço médico até um serviço artesanal, até a confecção de um sapato ou de uma sandália, eram feitas por escravos. Para você ter uma ideia, na Itália do primeiro século, 90% da população italiana era feita de escravos. Justamente por essa grande população de escravos, o império tinha um medo muito grande de uma revolta dos escravos e de possivelmente uma tomada do império, uma revolta dessa grande quantidade de escravos. Então, justamente por conta desse medo, os escravos eram tratados de maneira muito ferrenha. Eles não tinham direito nenhum, eles não tinham direito a ter nada, eles não tinham nem sequer direito à vida. Eles podiam ser mortos. Existem relatos de que algumas pessoas matavam seus escravos simplesmente porque deu vontade. Não existe motivo, mas por sarcasmo, por maldade, por qualquer outro tipo de coisa indigna, os escravos não tinham valor, eles não tinham nenhum direito sequer. Talvez, por conta disso, que o nosso irmão Onésimo, agora, enquanto essa carta é escrita no ano 62, o irmão Onésimo tenha fugido da casa de Filemon. Para você ter uma ideia, o comentarista William Barclay, ele diz que um escravo não é uma pessoa, não era uma pessoa, um escravo era apenas uma ferramenta viva. Dentro desse contexto, Onésimo então acaba fugindo de Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um membro da igreja de Colossos, aquela mesmo da carta aos Colossenses. Possivelmente um irmão com finanças abastadas, tinha uma boa condição financeira, e também dono de pelo menos um escravo. Talvez ele possa ter tido até mais, mas Filemon, Onésimo, era escravo de Filemon. E também, pelas conjecturas que a gente pode fazer através do texto bíblico, a gente observa que nessa fuga, e para essa fuga, Onésimo subtrai algum bem ou um valor financeiro de Filemon e foge. E para onde ele foge? Ele foge para Roma, com a intenção de ali na movimentada capital, passar despercebido e viver uma vida de liberdade. Porém, os seus caminhos se cruzam com os caminhos de Paulo. O apóstolo o evangeliza na prisão, talvez trazido à presença de Paulo ou por algum delito, ou por ter sido encontrado como escravo fugitivo, ou simplesmente por ter sido trazido por Epafras para ser aconselhado por Paulo ali na prisão domiciliar que Paulo vivia em Roma. Paulo evangeliza Onésimo. Ele tem a vida transformada pelo evangelho. E agora ele precisa acertar as arestas do seu passado, mas não sozinho, porque o apóstolo Paulo se envolve nesse drama e participa desse processo de reconstrução da vida do seu irmão. Essa carta ela é muito desafiadora. Eu queria que nós observássemos alguns desafios que essa carta nos traz, e eu pontuei eles dentro de pequenos blocos de texto, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas que eles vão trazer para nós a intenção que eu enxerguei, aplicando, logicamente, a intenção do autor, mas que servem para o nosso dia também. Então, no primeiro bloco de texto, de versos do 1 ao 3, eu queria que a gente abstraísse, tivesse e aceitasse o desafio que Paulo nos traz, e eu coloco esse desafio como ofereça mais e peça menos. Esse seria o ponto 1. Ofereça mais e peça menos. Eu vou ler o texto mais uma vez, do 1 ao 3, para a gente acrescentar com a leitura. Paulo, prisioneiro de Cristo, ao irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A carta, como eu falei, ela é endereçada a Filemon. Mas existe uma possível saudação familiar. É bem possível, alguns comentaristas dizem, que Áfia seria a esposa de Filemon e Arquipo, o seu filho. Paulo se apresenta agora como prisioneiro de Cristo. Diferente de outras cartas, quando ele começa Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Agora ele se coloca como o prisioneiro de Cristo. E Paulo ele desce a essa condição de prisioneiro porque ele quer se colocar no mesmo patamar do assunto que vai ser tratado.
Ele quer que aquele que vai receber a carta entenda que ele já fez um sacrifício maior do que aquele que vai ser pedido. Ele está falando, olha, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, eu, Paulo, que tenho servido a vida sem queixumes a tal ponto de estar nesse momento preso por conta do Evangelho. Eu, Paulo, prisioneiro, estou aqui agora preso, envio essa carta para você porque a minha liberdade foi tomada por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou te pedir uma coisa, Filemão. Então, Paulo mostra que antes dele pedir algo, ele traz esse texto traz esse desafio para a gente de que antes de Paulo peça alguma coisa, antes de que ele pudesse pedir algo para Filemão, ele já era alguém que estava entregando tudo o que ele tinha para o reino. Isso me fez pensar um pouco a respeito de como é a nossa vida de oração. Isso me fez pensar um pouco a respeito de como é o nosso relacionamento dentro da nossa família e dentro da nossa comunidade cristã. Quantas vezes o nosso impulso de pedir é muito maior do que o nosso impulso de oferecer. Nós, às vezes, participando de grupos ou de reuniões de liderança, nós ficamos sabendo a respeito de necessidades que determinados irmãos estão vivendo, mas graças a Deus, nós também ficamos sabendo de pessoas que têm se doado, de pessoas que têm entendido que o Evangelho é muito mais sobre dar do que sobre receber. Pessoas que têm entendido que o Evangelho ele nos coloca numa posição muito mais de entrega do que numa posição de recebimento. Quem dera as nossas orações fossem assim, quem dera as nossas orações partissem de corações que oferecessem mais a Deus e que pedissem menos a Ele. Que glorificassem mais a presença do Pai com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, do que usassem a presença dEle como um mercado na qual nós estamos sempre retirando algo e colocando pouca coisa naquelas prateleiras. Ponto 2. Contente-se com a dinâmica do reino de Deus. Esse é um desafio para todo o povo de Deus. É se contentar com a dinâmica do reino de Deus. É se contentar com o avanço da igreja. É se contentar com aquilo que você sabe através da palavra que também contenta o coração de Deus. Versos 4 a 7. Vamos ler, queridos. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A vida de Filemão é um motivo de alegria para Paulo. Paulo, quando entra na presença de Deus, passa a agradecer a Deus. A sua oração tem um período de agradecimento por conta da vida de um irmão. Ele passa determinado período de oração se alegrando e regozijando o Senhor por conta da vida de um irmão. A fé de Filemão e o amor que ele tem pelos irmãos é algo que traz regozijo ao apóstolo. Ele se alegra com essa dinâmica do reino, ele se alegra de alguém que se converteu e agora entrega a sua vida em prol da igreja, em prol dos filhos de Deus. Ele não se alegra simplesmente para os seus próprios objetivos. Lembre comigo agora, ele é alguém que está preso, que teve a sua liberdade tolhida e caçada, mas o que enche o seu coração de alegria é saber que o reino de Deus não está preso nas suas cadeias, mas aqueles que abstraíram, que sugaram, que aprenderam dos seus ensinamentos e da própria palavra de Deus, continuam fazendo com que o reino de Deus seja movimentado e avançando, cumprindo os propósitos de Deus. O fato de Filemão reanimar o coração dos irmãos era como para Paulo um benefício próprio. Filemão cuidando e abençoando a vida dos irmãos era como se ele estivesse cuidando e abençoando a vida de Paulo. A maturidade cristã traz alegria e conforto a Paulo. O reino de Deus deve ser movido e deve ser motivo de contentamento dos nossos corações. Muitas vezes, o nosso coração procura diversos tipos de contentamento, queridos. Eu não posso negar isso e tenho certeza que você também não. A grande questão é o quanto o reino de Deus e as coisas de Deus têm tido um espaço de contentamento no nosso coração.
Quais foram as nossas últimas alegrias? Quais foram as vezes em que nós nos regozijamos na presença de Deus? Infelizmente, muitas dessas vezes estão relacionadas com coisas que o tempo irá desgastar. Infelizmente, muitas dessas coisas estão relacionadas com coisas que a tinta irá descascar. Muitas dessas coisas são relacionadas com coisas que serão comidas pelo tempo e pela terra, quando na verdade o nosso coração deveria ser alentado, acalentado, aquecido e animado, porque nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado pelo tempo, pelas circunstâncias e por qualquer levante que seja. Eu queria ouvir 2 amém só. Glória a Deus, tivemos 5. Aleluia. O reino de Deus precisa animar os nossos corações. Aqueles que querem fazer parte desse reino precisam entender que achar contentamento nas coisas de Deus é um segredo profundo para que nós permanecemos nela, Neto. Achar contentamento na palavra é motivo de me debruçar sobre ela. Achar contentamento na adoração é motivo de permanecer adorando. Achar contentação na obra missionária é motivo de me dobrar e orar e glorificar a Deus pela vida daqueles que estão se doando, enquanto nós estamos dentro das nossas casas, do conforto e da segurança que encontramos nela. Ponto 3. Busque maturidade e confie na soberania de Deus. Os versos 8 a 10 podem ilustrar isso. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo entende que a maturidade de Filemon exclui a necessidade dele dar uma carteirada apostólica. Ele não precisa, ele abre mão disso, porque ele entende que esse irmão que tem se doado, esse irmão que tem uma igreja, a igreja de Colossos na sua casa, esse irmão que tem abençoado a vida de outros, ele é capaz, através dessa maturidade, de excluir a necessidade de uma ordem apostólica e pastoral, e é feito um pedido com base no amor. O amor deve ser o ponto de partida de toda intenção cristã. Está aqui o grande segredo da oração que nós fazemos, de não viver uma vida religiosa, mas viver uma vida de um discípulo que ama a Jesus. Porque se as minhas atitudes, se as minhas disciplinas espirituais, elas são baseadas em ordens, em paradigmas, numa coisa pragmática de se eu fizer isso vai dar certo e se eu não fizer isso não vai dar, eu estou preso dentro de uma liturgia religiosa que não me leva a lugar nenhum. Mas o amor, Paulo fala, eu faço um pedido em nome do amor. Você já adquiriu maturidade para entender o que é o amor, da onde veio o amor e o que nós podemos fazer através do amor. Então o pedido que eu faço para você é independente de eu ser um apóstolo, de eu ser um pastor da igreja, de eu ser o líder e o fundador dessa igreja, é um pedido com base no amor, naquilo que você já aprendeu e naquilo que o amor já foi capaz de construir no seu interior. Onésimo é um filho espiritual de Paulo, gerado na prisão. Queridos, existe uma coisa, que essa coisa é enorme, é feio, é minimalista, é ridículo chamar isso de coisa, mas a soberania de Deus, ela é a ferramenta de Deus que nos mantém produtivos e fecundos. Lá no verso 1, nós vemos Paulo se apresentando, e ele diz que ele é prisioneiro de... Fala mais alto, prisioneiro de... Paulo entende quem o colocou na prisão. Paulo não é prisioneiro de Roma. Paulo não é prisioneiro do império. Paulo entende que ele é prisioneiro de Cristo. Ele entende a soberania de Deus. Ele entende que naquele momento ele tem que estar ali. E estando preso, ele permanece fecundo. E ele gera um filho espiritual. E esse filho espiritual agora é motivo de contentamento do seu coração pelo testemunho de vida que ele tem apresentado.
Muitas vezes nós caímos na fé porque nós não entendemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre a circunstância que nós vivemos. Querido, a pandemia não está fora do controle de Deus. A pandemia não está fora da permissão de Deus. Se você é um cidadão do reino, você precisa entender que você está fazendo parte desse tempo e dessa história, e que dentro desse tempo e dessa história, você é capaz de gerar vidas. Paulo, preso na prisão, gera um filho amado, um filho querido, um filho que agora quer levar a vida direito. As cadeias de Paulo, com certeza, geraram muito mais do que a nossa liberdade. Entender a soberania de Deus é saber que em todos os momentos é tempo de entender aquilo que Deus está fazendo ao meu lado e me juntar a Ele e ser frutífero naquilo que Ele tem como propósito naquele lugar. Mesmo preso, Paulo gerava vida. Quarto ponto. Seja progressivamente transformado. Não se contente com o nível de maturidade e de transformação que você atingiu. Versos 11 e 12, leiamos. Ele antes era inútil, Paulo está falando de Onésimo. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu mando-o de volta, como se fosse o meu próprio coração. O nome Onésimo era um nome muito comum entre os escravos. Vamos supor que um senhor tivesse comprado 200 escravos. E aí vai passando a lista ali, eles não têm nome, eles foram conquistados de outros povos, ou eles mesmos se venderam como escravo. Isso também era uma prática do primeiro século, quando as pessoas, para quitar uma dívida, elas se vendiam como escravos algumas vezes. Então tem 200 escravos ali. E aí aquele senhor não tem criatividade para tanto nome. Então várias vezes ele dava o nome de Onésimo. Porque Onésimo significa útil. Então era como se ele falasse ali, olha, esse aqui vai ser útil, esse aqui vai ser útil, esse aqui vai ser útil. A palavra Onésimo, o nome Onésimo, significa útil. E aí Paulo faz uma brincadeira, como se ele estivesse falando agora no verso 11, ele diz aqui, olha, ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo está falando assim, olha, o útil era inútil, mas agora, verdadeiramente, ele se torna útil. Só para a gente entender melhor isso, o comentarista Champlin, ele diz que a transformação de caráter, ela é uma condição absoluta do novo convertido. E ela sempre é aprimorada com a progressão da santificação. A gente está falando de um cara que fugiu, Onésimo fugiu. A gente está falando de um cara que era escravo e que não tinham leis favoráveis sobre a sua vida. A punição para um escravo que fugia do seu senhor era pena capital, era pena de morte. E agora, por ter sido atingido pelo Evangelho, pelo poder do amor do Evangelho e por estar passando por essa santificação progressiva através dos ensinamentos de Paulo, da palavra de Deus e do Espírito Santo, Onésimo quer voltar. Onésimo quer acabar e fechar com essa aresta que ele tinha do passado. Ele quer voltar agora e, através desse processo de transformação, ele quer encontrar o seu Senhor. E quer colocar essa coisa a panos limpos, custe o que custar. Não existe vida irrecuperável. Um escravo, mais ou menos 2.100 quilômetros da sua terra natal, e encontra agora o apóstolo Paulo, tem a sua vida trabalhada e tratada pelo poder do Evangelho, e agora ele quer viver a vida direito, agora ele quer cumprir com tudo aquilo que ele deve cumprir mediante a sua palavra de cristão. Não existem vidas irrecuperáveis. Deus é capaz de recuperar toda a pessoa que ele quiser recuperar. Deus é capaz de recuperar todas as pessoas que, pela graça de Deus, forem convidadas a isso e assim submeterem ao trabalho de Deus em sua vida. Não existem vidas irrecuperáveis. E acontece, queridos, que a santificação, ela é um processo progressivo. Nós não devemos parar de nos santificar, nós não devemos parar de acertar as arestas do nosso coração. E é triste, muito triste, pastor Márcio, nós
vivermos numa sociedade em que a igreja está presente e muitas vezes onde a igreja deveria ser a luz daquele lugar, ela acaba sendo motivo de escárnio pelo mau testemunho daqueles que pertencem a essa comunidade. Por pessoas que infelizmente não só pararam, não só interromperam o seu progresso de santificação, como retrocederam na sua vida, dando mau testemunho com as suas contas, dando mau testemunho com o seu casamento, dando mau testemunho com a criação de seus filhos, dando mau testemunho com a sua postura enquanto funcionário de alguma empresa, de alguma coisa, qualquer que seja o seu trabalho, de aluno de uma faculdade. Queridos, nós precisamos viver um processo contínuo de santificação e permitirmos que o Espírito Santo trabalhe constantemente a nossa vida, custe o que custar. Desafio de número 5, já estamos indo para o final. Esteja disposto a renunciar. Verso 13 a 17. Vamos fazer a leitura dos versos. Paulo falando mais uma vez a respeito de Onésimo, verso 13. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que ele me ajudasse em seu lugar enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você se considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. No Evangelho, queridos, todos correm o risco de perder alguma coisa. Paulo, nesse momento, entregando o seu filho gerado na prisão para voltar à casa de Filemão e se retratar com ele, está correndo o risco de perder o seu filho gerado na fé, o seu auxiliar durante as cadeias. Eu quero que você conserte a sua vida, querido. Vá lá, conserte a sua vida. Talvez você não volte. Filemão tem o direito de ficar com você, inclusive de te matar. Mas isso é o correto a ser feito. Vá acertar a sua vida. Paulo corre o risco de perder o seu irmão e o seu filho espiritual. Onésimo corre o risco de perder a vida e de perder a sua liberdade, porque ele sabe que essa era a pena para um escravo fugitivo. Ele corre o risco. E Filemão é colocado à prova sobre o risco de perder a guarda do seu escravo, o seu bem. O Evangelho, sempre que coloca pessoas à mesa, ele coloca pessoas à mesa para que elas estejam dispostas a renunciar. Agora, tanto o apóstolo, quanto o escravo, quanto o senhor de escravos, têm a oportunidade de renunciar em prol do bem maior, em prol de glorificarem a Deus com as suas atitudes. O Evangelho sempre vai ser uma escola de renúncia. De vez em quando, eu não sei vocês, mas eu já passei algumas vezes, esse é só um exemplo bem pífio, mas ele cabe. Eu já, dando uma olhada no Facebook, passei por aqueles profetas que ficam ao vivo no plantão fazendo live, e eles entregam uma profecia para você com o custo de uma curtida. Eles entregam uma profecia a você se você der um like. Alguém já viu isso? Só eu? Queridos, com muito amor e carinho, que eu falo para vocês, não perca o seu tempo com esse tipo de evangelho. Não perca o seu tempo com o evangelho que apenas ganha. Não perca o seu tempo com o evangelho que apenas te leva para a vitória. Não perca o seu tempo com o evangelho que sempre vai te colocar em primeiro lugar. Não perca tempo com o evangelho pregado, infelizmente, por muitos pregadores, que sempre vai te colocar no topo da lista de Deus. Não. Algumas vezes o plano de Deus vai ser que você seja o último. Algumas vezes o plano de Deus vai ser que você não seja visto naquele momento. Algumas vezes o plano de Deus vai ser que dentro de um cenário humano você passe pelo derrotado da história. Mas tudo isso vai acrescentar no seu caráter para que você renuncie o seu ego e cresça progressivamente na sua santificação e em parecer mais com o Filho de Deus, que não usurpou ser igual a Deus. Antes se fez um de nós, se vestiu de homem e morreu
para que nós tivéssemos vida no seu lugar. Não aceitem o evangelho que só ganha. Não aceitem o evangelho da troca. Não aceitem o evangelho do feijão benzido. Não aceitem o evangelho da toalha molhada com suor de qualquer que seja. Isso tudo é coisa, desculpem a palavra, mas é verdade, são profetas de Satanás, que não pregam aquilo que a palavra prega verdadeiramente. Se você veio aqui, eu tenho certeza que isso é o que é pregado nessa igreja, você veio e você tem aprendido a respeito do evangelho, que é o evangelho da renúncia, que é o evangelho que ensina eu perder para que meu irmão ganhe, que é o evangelho que ensina eu me importar mais com as coisas do meu irmão do que com as minhas próprias coisas. Perceba que Paulo está tratando de um assunto tão delicado. Ele está pedindo, na verdade, a liberdade de Onésimo. Ele falou, olha, eu queria manter ele comigo. Ele é muito útil para mim agora. Mas eu não quero fazer nada assim que seja espontâneo. Paulo está dando a dica. Ele quer que Filemão devolva ele para o trabalho. Mas ele coloca de maneira honesta e deixa com que as coisas aconteçam mediante a espontaneidade do coração atingido pelo amor cristão. Sabe, queridos, eu entendo e eu tenho sido convencido de que é importante de que o cristão ele tenha o seu posicionamento sobre os mais diversos assuntos. É importante que o cristão tenha a sua posição política, seja ela qual for, desde que ela esteja baseada, desde que ela não se choque com os princípios da palavra de Deus. Ele pode ter a sua posição política. É importante que o cristão tenha os seus posicionamentos sobre assuntos delicados. E é importante que o cristão levante algumas bandeiras. Mas eu pensando nisso à tarde, uma coisa me veio à mente de que o cristão ele não pode levantar nenhuma bandeira sem que o seu coração esteja rendido. Toda bandeira levantada pelo povo de Deus deve ser fruto de um coração primeiramente rendido a Deus e ao reino de Deus. A gente ainda está observando na televisão resultados daquela morte estúpida e totalmente condenável daquele policial branco que matou aquele rapaz, o George Floyd, lá nos Estados Unidos, eu não me recordo qual é a cidade. E uma enxurrada de manifestações físicas, de população, de gente, e nas redes sociais também, eu creio que todos vocês observaram alguma coisa. Mas, querido, enquanto o ódio for a força que me faz levantar uma bandeira, enquanto o ódio for a força que me mobiliza a ir para uma praça, a ir para uma rua, eu vou estar lutando contra um sistema que não pode ser transformado pelo grito, por um sistema que não pode ser transformado pelo ódio. Paulo, ele não briga com o sistema escravista porque aquela voz não vai ser ouvida naquele momento e nem era propósito de Deus. Paulo entende que o evangelho não é uma ferramenta de transformação social. Ele entende que o evangelho é uma ferramenta de regeneração do homem. E o homem sendo transformado, ele pode influenciar essa sociedade e num segundo momento também transformar a sociedade. Então entenda que o ódio não é capaz de transformar, entenda que o ódio não é capaz de gerar resultados nos corações e entenda que toda atitude gerada pelo ódio, ela não glorifica a Deus, queridos. É triste, de verdade. Acredito que todos aqui tenham visto isso. É triste ver muitos irmãos nossos que nas redes sociais têm dito coisas tão feias, tão odiosas. Você não é obrigado a concordar ou discordar do governo. Mas se você é um cidadão do reino, você, com base no amor, é obrigado a andar mediante a palavra. Então você precisa ponderar as suas palavras, você precisa fazer apelos com base no amor, assim como Paulo fez. Você quer ensinar alguma coisa? Ensine com amor. Você quer colocar um outro ponto de vista? Coloque com amor. Mas não deixe que a sua bandeira seja levantada pelo ódio. Levante toda e qualquer bandeira depois de render o seu coração. Se você não tiver um coração rendido, não levante nenhuma bandeira. Último ponto, queridos. Comprometa-se não só com palavras. Verso 18 e 19. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta.
Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Paulo escreve essa carta contando com o perdão de Filemão a Onésimo, mas ele não desconsidera a reparação financeira de que Filemão que é devida a Filemão. A fuga de Onésimo trouxe prejuízos para ele, prejuízo financeiro e prejuízo também pela falta do trabalho do seu então escravo, Onésimo. Paulo não desconsidera isso. E Paulo ele se envolve não apenas mandando Onésimo com uma carta escrita de próprio punho, mas ele vai além. Ele diz, olha, e se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, pagarei. Isso é andar um pouco mais. Isso é fazer um pouco mais. Queridos, nos nossos tempos, de uma maneira muito exponencial, tem se levantado diversos porta-vozes ou porta-vozes, não sei agora, do Evangelho. Diversas pessoas têm se levantado e têm proclamado esse reino. E tem sido muito bonito ver esse movimento de jovens querendo falar da palavra. É óbvio que de vez em quando a gente vê muita coisa que também não é boa, mas é lindo ver pessoas querendo fazer isso. Mas nós precisamos ir além disso. Nós temos a oportunidade de ir além disso. Palavras e simplesmente palavras não são capazes de transformar a realidade das pessoas. Nós vivemos em um tempo onde muitos estão desempregados. Nós vivemos em um tempo onde muitos estão com algum determinado tipo de carência. Seja uma carência material, seja uma carência emocional, seja uma carência de contato, uma carência de conversa. Nós podemos fazer um pouco mais que isso. Nós podemos ir um pouco além. Paulo, ele se coloca nessa situação não apenas como alguém que está vendo de longe, mas ele se coloca dentro da situação. Ele se compromete, se ele está devendo para você, pode colocar na minha conta. Eu quero participar disso, eu pagarei. Eu vou estar presente com ele até a resolução final desse problema, para que juntos a gente possa glorificar a Deus por tudo que ele está fazendo no nosso meio. Alguém pode glorificar a Deus por conta da sua vida, por você já ter colocado alguma coisa na conta dessa pessoa? E eu não estou falando agora de dinheiro só não, mas nós precisamos fazer um pouco mais, nós precisamos nos envolver um pouco mais, nós vamos sair da nossa zona de conforto e procurar a aflição daqueles que necessitam. E nesse momento, talvez seja um dos momentos onde a gente pode sair melhorados nesse aspecto, mais forte nesse aspecto, porque quem conseguir fazer isso agora no período de isolamento, certamente depois irá continuar com práticas que não tinha antes, porque nós vivemos um tempo de grande desafio, de locomoção, de risco, mas nós podemos fazer um pouco mais, nós podemos abençoar a nossa vida, a vida dos nossos irmãos um pouco mais, não só com palavras, mas com presença, com oração, com choro. Nesse momento, infelizmente, não com abraços. Mas quem sabe no futuro próximo, nós estaremos fazendo isso mais uma vez. Quando Paulo chama essa responsabilidade e diz a Filemão, põe na minha conta, Paulo ele mostra de uma maneira muito linda aquilo que nós chamamos na teologia de doutrina da imputação. Alguém precisava pagar uma dívida, e não era Paulo. Era Onésimo. Onésimo devia. Onésimo furtou. Onésimo roubou. Onésimo era o pecador em causa. Mas Paulo diz, olha, põe na minha conta. Paulo tinha, antes dessas palavras, ele conhecia a história de alguém que um dia fez isso por ele. De alguém que um dia, quando ele era o pecador, quando ele era o devedor, quando ele era o perseguidor, alguém lá atrás já tinha morrido por ele e já tinha falado, Paulo, vai colocar na minha conta. E essa pessoa, ela falou por cada um de nós, ela disse, põe na minha conta. A doutrina da imputação é quando os nossos pecados, ao invés de serem colocados na nossa conta, foram todos colocados na cruz do Calvário, na conta do nosso Senhor Jesus. E ali ele rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós. Aleluia. Encerrando, querido, a carta de Filemão, ela nos mostra um pouco da providência e da soberania de Deus. Ela mostra alguém que fugiu, mas foi encontrado. Ela mostra alguém que procurava uma liberdade física, mas encontrou uma liberdade da alma.
ela mostra a transformação que o evangelho causa nos indivíduos. Ela coloca um ex-perseguidor, ela coloca um escravo fugitivo e ela coloca um senhor de escravos e coloca todo mundo dizendo: todos são iguais, vocês são irmãos. E o apelo que agora é colocado em qualquer um de vocês é colocado para que vocês resolvam com base no amor. Veja, queridos, se essa fosse a tônica dos nossos relacionamentos dentro da nossa casa e dentro do nosso amor e dentro dos nossos relacionamentos familiares e igreja, todas as soluções seriam muito mais facilmente arranjadas e acertadas, porque os relacionamentos são com base no amor, os relacionamentos são com base em abrir mão de alguma coisa para que o nome de Cristo seja glorificado. A carta de Filemão, de Paulo a Filemão, nos convida a exercer o perdão, nos convida a ser o Filemão da história, a perdoar aquele que porventura deve alguma coisa para nós, a perdoar aquele que porventura esteja ocupando um espaço de mágoa dentro dos nossos corações. Você é convidado a exercer perdão sobre essa pessoa. A carta de Filemão mostra que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus agora podem se transformar em canais da graça de Deus. Paulo foi alcançado e agora ele é um canal da graça para que essa situação seja resolvida entre Onésimo e Filemão. A carta de Filemão nos convida a um envolvimento prático com o reino de Deus, não só de palavras, mas a entregar um pouco mais, entregar as nossas vidas, colocar as nossas vidas à disposição do reino para que o nome de Jesus seja glorificado. Lutero disse que todos nós somos onésimos. Todos nós um dia estávamos fugindo de Deus. Todos nós fomos encontrados por Ele, alcançados pela sua graça. Um dia Jesus olhou para nós e falou: Juarez, Paulo, põe na minha conta. E morreu na cruz do Calvário para que nós alcançássemos vida e vida eterna na presença de Deus. Sabe, queridos, o que torna... Jesus ensinou isso em João 13. O que nos faz sermos chamados de seus discípulos é quando nós amamos uns aos outros. O que nos torna mais parecido com Deus é quando nós vivemos em favor das outras pessoas e menos ao nosso favor. E eu queria desafiar vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, a fazer uma análise de como tem sido a sua vida nesse tempo específico de isolamento social, de pandemia. Quais têm sido as suas orações? Você tem pedido muito, oferecido pouco? Existe um desafio na palavra. Sejamos aqueles que oferecem mais. O próprio Jesus ensinou que é melhor dar do que receber. Sejamos esses os que dão e os que pedem menos. Sejamos aqueles que se importam com os outros. Sejamos aqueles que se alegram com a dinâmica e o crescimento do reino de Deus onde nós estamos. Sejamos aqueles que entreguemos as nossas vidas e não só as nossas palavras. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu queria só fazer um desafio. Deu para fazer, Cola? Ah, já está. Eu pedi para o Cola fazer um bannerzinho aí. Eu queria fazer uma provocação para a igreja, no geral, para você que está em casa. Cola vai lançar um banner daqui a pouco nos grupos aí, no Facebook, não sei onde ele vai lançar, mas você vai ter acesso. E ele vai estar com uma frase. Qual você colocou, Cola? Beleza. Ele vai colocar um bannerzinho aí escrito "Põe na minha conta". Talvez muitas pessoas não entendam isso. Mas eu vou pedir para você postar nas suas redes sociais esse banner que ele vai colocar. Porque é capaz que alguns curiosos queiram saber o que significa isso. E o que ele pode estar colocando na sua conta. E ali você vai ter a oportunidade de contar a respeito da história de Onésimo, de contar a respeito da intercessão de Paulo e de se oferecer para, olha, o que você pode colocar na minha conta essa semana? Eu posso fazer alguma coisa por você nessa semana? Põe na minha conta. O que eu posso fazer por você essa semana? E talvez nós pudéssemos exercitar alguma coisa a mais que somente as nossas palavras. Então fica esse desafio. Poste nas suas redes sociais aí, põe na minha conta. E quem sabe
o Espírito de Deus mova algumas pessoas para entrar em contato com você por curiosidade. Ou talvez você possa mandar isso para pessoas específicas, que certamente irão, através desse banner, iniciar uma conversa, iniciar um assunto, e você vai poder ser bênção na vida dessa pessoa também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua saúde, que Deus guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê sabedoria para que você faça o correto, se proteja também, dê exemplo, não brinque, não seja motivo de comentários e de maus comentários, seja precavido, faça aquilo que tem sido orientado a fazer, use a sua máscara, use a sua luva, evite sair de casa se você puder, mas seja bênção. E entenda que isso não fugiu do controle de Deus. Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo aquele que rege a história das nossas vidas e de todo mundo. Deus abençoe a sua vida.